Olá! A proposta de isenção de imposto de renda para os 10 milhões de contribuintes que ganham até R$ 5.000 mal chegou à Câmara dos Deputados e o debate já começou. A ideia do governo é compensar essa isenção taxando ganhos acima de R$ 50 mil por mês, que não tenham sido taxados na fonte. E para saber um pouco do que estão pensando os deputados, o Câmara Debate reúne os deputados Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Deputados, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Deputados, eu gostaria de saber primeiro o que os senhores acham dessa ideia de isentar de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 e diminuir um pouco quem ganha até 7 mil. Deputado Júlio Lopes, o senhor apontou para o deputado Hélder, o senhor quer ouvir primeiro ele? Então, quero dizer primeiro que é uma honra estar aqui com o deputado Hélder, que me ajudou muito na não privatização da Nuclep no Rio de Janeiro. Então, tenho grande admiração pelo trabalho do deputado. É um prazer, Júlio, estar aqui com você, fazendo essa conversa importante para todos os projetos de lei que tem o objetivo de isentar 100% aqueles que ganham até R$ 5.000 e também corrigir as distorções para os que têm renda mensal de até 7 mil. Isso, a meu ver, é fundamental para nós diminuirmos a desigualdade social no nosso país. Eu estava me debruçando sobre os números. Hoje, um professor de ensino médio, ele paga 9,6% de imposto de renda. O jornalista 9%, o motorista paga bem menos, 2,2%, o policial militar paga 9,8%, um bancário paga 7,2%, um técnico de informática 7,4%. A média de quem tem alta renda é de 2,54%. Então, ou seja, quem ganha menos paga mais imposto no Brasil. Essa proposta, ela veio em boa hora porque nós precisamos garantir que estes 10 milhões nesta etapa, mas é importante dizer que em 23 houve uma correção, 24 teve outra correção, ao todo nós teremos 26 milhões de brasileiros dos 100 milhões que pagam imposto de renda no Brasil, que deixarão de pagar imposto de renda. Claro que com isso o governo deixa de arrecadar. No segundo momento aqui a gente vai falar como é que o governo vai compensar isso. Agora isso é fundamental. Por quê? Porque na medida em que a gente pode dar o exemplo aqui de um professor, por exemplo, de um professor que deixa de pagar, que ganha hoje R$ 4.860, uma professora. Hoje ela paga R$ 3.970 de imposto de renda durante o ano. Ela não vai pagar nada. Isso significa que esse dinheiro, Júlio, vai circular lá no município. Esse dinheiro que vai ser economizado, que hoje fica na mão do Estado, dos municípios, ele vai circular. Isso significa o seguinte: mais consumo lá na ponta, no mercado, na farmácia, no açougue, no supermercado, na loja comercial. E isso aumenta também, de forma direta lá no município, a arrecadação de ISS e de ICMS. Então, uma coisa vai compensar a outra, mas eu diria que isso vai gerar um ciclo virtuoso no nosso país e reduzir a diferença entre aqueles que ganham mais e ganham menos. A gente vai chegar ainda nos estados e municípios daqui a pouquinho, mas eu queria ouvir o deputado Júlio Lopes. O que o senhor acha dessa isenção? Bem, primeiro eu queria dizer que o Brasil é um dos poucos países que taxa o posto de emprego. A posição do empregado, principalmente do empregado legalizado, ela é taxada porque é ela que remunera a Previdência Social. Na média, 45% do que o empregado ganha nominalmente, ele vai ter que recolher no conjunto dos seus impostos e, obviamente, a incidência do imposto, como o Hélder está colocando aqui, do imposto de renda, ela é gravosa demais sobre esses 10 milhões de trabalhadores. Portanto, eu sou plenamente favorável a desonerar 10 milhões de brasileiros que terão mais renda para melhor educar seus filhos, para melhor ter saúde, para melhor ter, enfim, até o seu lazer, que também é muito importante. O meu ponto de discordância vem nessa questão de onde nós vamos tirar o recurso e também nos montantes. São quase eu tenho muita admiração, né? Eu tenho muita admiração pelo trabalho do ministro, que acho que tem feito o Brasil avançar.
Mas ele, em novembro do ano passado, o ministro Haddad chegou a falar que essa desoneração custaria 40 bilhões. Se vocês procurarem aí na imprensa, vocês vão ver várias menções do ministro a esse montante. Agora, esse montante parece bastante menor. Se fala em algo em torno de 25, 30 milhões, sem falar no custo que os estados e municípios terão. E eu acho, Helder, que, como você, os municípios terão algum benefício no acréscimo do consumo, mas também perderão receitas fundamentais para o seu funcionamento. Então, eu vejo que num orçamento de 2 trilhões e 600 bilhões, que é o orçamento nacional bruto, do produto interno bruto, com um déficit nominal da ordem de 970 bilhões de reais, não se encontre uma outra forma de remunerar essa desoneração. A meu juízo, a forma é politicamente muito interessante, dizer, eu vou tributar um pouco mais o rico para tributar menos aquele que pode menos. Politicamente é muito conveniente essa fala. Mas eu tenho a impressão que o que nós estaremos fazendo é tributar justamente aquele que gera esse emprego de 5 a 7 mil reais. É o empresário, é o empregador, é aquele que tem lutado com muita dificuldade. Eu quero aqui lembrar, para você que está nos ouvindo aí, que nós, agora, no ano de 2025, Helder, tivemos 20% a mais de requerimentos de recuperação judicial e falências em relação ao ano passado. Agora, deputado, a 20% proposta... a mais de recuperação judicial e falências. Ou seja, as empresas brasileiras enfrentam seríssimas dificuldades nesse momento. Agora, pelo que eu entendi da proposta, deputado, o senhor me corrija se eu estiver errada, a tributação vai ser sobre a pessoa física, não sobre a empresa, né? Sobre os lucros que são pagos aos sócios. A senhora acha que da mesma forma afeta? Porque se a empresa já está sendo extremamente afetada e com um mar de dificuldades enormes, aquele que gere a empresa, aquele que faz com que a empresa avance, vai ser também tributado. Não me parece que seja a conta correta, nem seja a melhor forma de fazer esse financiamento. Eu, primeiro, quero atestar aqui, Helder, com todo respeito, quer dizer, que esses números não me parecem muito confiáveis, visto que o ministro, em novembro, deu várias declarações públicas, publicadas, que esse montante estaria na ordem de 40 bilhões. Agora, parece que esse valor diminuiu muito, mas também não se tem precisão daquilo que os estados e os municípios terão que ser indenizados. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa ver bem melhor a exatidão desses números. Eu assim, tenho as mesmas preocupações que você tem em relação aos municípios. Fui prefeito 8 anos, sou um deputado, me considero um deputado municipalista por entender o papel que o município tem na Federação Brasileira. Primeiro, se tivéssemos apenas a isenção de quem ganha até 5 mil, isenção total, e isenção parcial de quem ganha até 7 mil reais, de fato nós teríamos uma perda de mais de 20 bilhões e nós não teríamos essa compensação. Quando o governo inclui no mesmo projeto de lei a tributação das altas rendas, nós podemos até ter superávit. Tem um estudo feito por um professor da Fundação Getúlio Vargas, que vale a pena depois a gente se debruçar sobre esse estudo, que mostra que pode haver superávit. Por quê? Porque nós teremos, na prática, o que nós teremos? Deputado, só para ajudar quem está em casa, porque a gente fala desse projeto cotidianamente, desde que ele chegou, essa compensação, como é que vai ser a tributação nas rendas acima de 60 mil? Se o senhor for falar, por favor... Falo sobre isso. Na verdade, é o seguinte, dos 220 milhões de brasileiros, quantos mil brasileiros serão alcançados por essa lei? 141 mil brasileiros. De 220 milhões de brasileiros, somente 141 mil brasileiros, mil pessoas, ou seja, 0,13. Se considerarmos a redução que vai haver dos 100 milhões que pagam imposto de renda no Brasil hoje, 90 milhões vão ter algum tipo de redução. Porque, assim, é importante a gente dizer o seguinte, que dos 100 milhões que pagam imposto de renda no Brasil, em torno de 90 milhões tem rendimento até 60 mil por ano. Significa que esse aqui vai ter, 90 milhões de brasileiros vão ter algum tipo de isenção.
90 milhões. Apenas, né, 10 milhões desses que pagam imposto é que vão continuar pagando a mesma coisa. Os que ganham acima de 7 mil reais até 50 mil vão continuar pagando a mesma coisa. E quem ganha acima de 50 mil, ou seja, 600 mil por ano, vão ter um aumento. Esse aumento ele é escalonado. Para chegar a 10%, tem que ganhar acima de 1.200.000. Quem receber 650 mil por ano em 26, terá, Júlio, uma alíquota de 0,83. Quem ganha acima de 780, quem ganhar até 780 mil no próximo ano, vai ter uma alíquota de 3%. E, assim, quem chegar a 1 bilhão, né? E 200 por ano, esse sim, passa a pagar a alíquota mínima. 1.200.000. Desculpa, 1.200.000, ele vai pagar a alíquota de 10%. Agora, isso é importante dizer assim, e quem já paga? Quem está nessa faixa e paga? Não paga mais nada. Se a pessoa já paga, e é pessoa física, não é pessoa jurídica, se a pessoa já paga 7% de imposto, e ela, pela nova alíquota, ela vai ter que pagar 10, então ela não vai pagar 7 mais 10, ela vai pagar 3 para completar e chegar a 10%. Muita gente já paga. O que eu acho interessante é que, assim, eu por esta lógica e por esses estudos e por essa compensação, os municípios não terão perda. Essa que é a questão que a gente precisa. Mas como não terão perda? Só me explica por que não. Porque vai haver a compensação na arrecadação. Explicar, deputado, que os municípios e os estados, que eu acho que pouca gente sabe disso. A composição do FPM e do FPS. O imposto de renda que eles arrecadam dos seus funcionários, ele fica com o estado ou fica com o município. Então, imediatamente já havendo, principalmente nas cidades, que o salário deve ter muita gente com salário de menos de 5 mil, ele deixa de arrecadar esse imposto que ela arrecadar. O que ele está dizendo é o fundo de participação do município, esse fundo de participação é que perde. E o fundo de participação também, né? Eu só não estou entendendo a conta. Eu quero dizer que no início aqui do programa eu disse que o deputado Helder Salomão é um craque. E eu concordo. E é engenhosa a contribuição do governo, eu elogiei o ministro Haddad, acho que a gente tem um bom projeto, tem um bom mérito, mas a gente precisa acertar esses números. Eu tenho muita dúvida de se esse número, principalmente no que se refere à indenização aos municípios, está correto. Acho que a gente precisa ver isso. O secretário especial da Receita, ele falou que, na verdade, ainda estão sendo feitos cálculos das perdas de estados e municípios. Ele fala que vai ser pouco, mas ele não tem os números. Quanto? Ele Porque não tem os esses números. a minha dúvida é exatamente essa, e nós tivemos na FPE com ele lá, exatamente ele disse isso. Então, por isso que eu estou dizendo agora. É muito importante que a gente tenha a calibragem correta dessa iniciativa, porque tanto os municípios quanto os estados têm questões também graves de manutenção, de investimento, agora, que Júlio, precisam ser tratados. Eu tenho essa preocupação. Como vai ter a tributação das altas rendas, né, de cada 10 mil brasileiros, 6 pessoas vão pagar o imposto. Essa é a conta. De cada 10 mil brasileiros, 6 vão pagar essa alíquota que hoje gira em torno, uma contribuição média de 2,4. Quer dizer, uma pessoa que ganha acima de 600 mil por ano paga 2,4 em média. O professor paga 9. O médico paga... Se a conta for essa, está fechado, nós vamos votar, tá legal? Agora vamos ver se acontece. Não, pois é, agora sim, Deputado, deixa eu perguntar um pouquinho para o deputado Júlio, que ele está quietinho. Não, mas eu queria dar essa informação aqui para o Júlio, que é importante, assim, rápido, Júlio. Aí a pessoa pode dizer assim, bom, se aumentar a tributação, então eu vou embora do Brasil. Então vai para a Suécia e paga uma alíquota máxima de 61%. Vai para Portugal e paga uma alíquota máxima de 48%. Alemanha 47%, França 45%, África do Sul 45%, Espanha 45%, Reino Unido 45%, Itália 43%, Estados Unidos 37%, Uruguai 36%, Argentina 35% e vai embora. Ou seja... Se sair do Brasil, a tributação vai ser maior do que aqui. É tímida a proposta. Eu li recentemente, eu não sei se foi a Miriam Leitão, ou enfim, mas um editorial do Globo, dizendo que nesse projeto o governo acerta em cima da mosca sob a perspectiva política. Primeiro, pega muito bem você dizer que vai onerar quem ganha mais para desonerar quem ganha menos. Então, politicamente, é um acerto enorme. Do ponto de vista distributivo, outro acerto.
Exonerar 10 milhões de pessoas é absolutamente meritório. Tenho certeza que todo mundo aqui, estão os cameramen, todo mundo que está aqui no auditório, fica feliz de saber que vai ser desonerado. O policial do meu estado, que ganha 8 mil reais, vai deixar de pagar quase 750 reais por mês. É algo meritório. Acho que ele não é super atingido, importante. Deputado. Não, é por que até que não? 7 mil. Não, é porque eles ganham 8 mil. Então mas é até você 7 mil. Não tem uma escala? Então, mas a escala acaba no 7 não, mil. Tem a escala. Não, acaba quem no ganha 7 acima de mil. 8 mil permanece como está hoje. Eles não ganham acima de 8 mil, eles ganham até 8 mil reais nos policiais. Até 7 mil. Até, 7 mil e um. É até 7, mas dentro dessa escala, se o policial vai ou não ser atingido, ele vai ser atingido, mas eu acredito que é meritório demais que todo brasileiro que ganha até 7 mil reais seja desonerado. Ele está com a vida apertada, ele está com a vida sofrida, ele precisa de mais dinheiro para a educação e para a saúde. A minha questão só é o seguinte: serão compensados os municípios e o Estado? É a melhor maneira de fazer? Ou dentre esses 970 bilhões que são gastos, acima do que nós arrecadamos, que é o déficit fiscal brasileiro, não há outra maneira de fazer sem onerar esses 141 mil pessoas? O ministro Fernando Haddad fala que é uma medida de justiça fiscal. Agora, o que eu pergunto para o senhor, além de, se o senhor acha que não é justo, que essas pessoas, elas pagam menos imposto do que um policial, do que uma professora. Se há um risco de dupla tributação. O senhor falou da questão das empresas, porque as empresas já contribuem sobre o lucro, né? O lucro líquido, já tem uma taxação. O senhor acha que pode haver dupla cobrança? A minha dúvida é do quanto esses indivíduos, que no meu entendimento são aqueles exatamente que geram esses empregos, que dão essas oportunidades àqueles que serão desonerados, não serão muito tributados. O deputado aqui está esclarecendo, se na média for algo em torno de 2,3, não há o que se falar, não há o que se dizer. É esse cálculo que a gente precisa verificar e, se for assim, adianto, Helder, que vocês não só vão contar com o meu voto, mas com o meu entusiasmo. Não tem dúvida que, se essa conta estiver correta, eu serei o primeiro, porque acho o processo e o projeto meritório, acho o objetivo meritório e acho que politicamente é um acerto. Existe um outro caminho que possa haver essa compensação, deputado? É isso que eu estou dizendo. Eu pedi à consultoria legislativa para me ajudar nessa direção. Porque num universo de uma conta de 2 trilhões e 600 bilhões e de uma despesa extra, que é o nosso déficit, da ordem de 970 bilhões, será que não há uma forma de não onerar essas pessoas? Agora, existe uma questão, eu queria colocar essa questão para os dois. O Brasil deixou de cobrar imposto sobre dividendos em 95 e hoje é um dos 2 países no mundo que não cobra os dividendos que são pagos ou para os acionistas ou para os proprietários de empresa. O que o senhor acha dessa questão da tributação? Sempre se discute esse assunto no Congresso e não se chega a um acordo, continua isento de tributação. Acho que é Brasil e Letônia, se eu não me engano, que não cobra. O que eu quero aqui é o seguinte: eu hoje assumi a Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. Para o Brasil ser competitivo, a questão do tributo é essencial. Talvez seja a nossa questão-chave, é como tributar melhor. E isso nós fizemos aqui no Congresso. Nós fizemos um novo sistema tributário, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos avançar muito. Mas nós também temos a questão de termos um país mais digital, de termos melhor infraestrutura e logística, mas nós precisamos acreditar que as empresas são a grande mola propulsora desse país. São os empreendedores e os empresários que fazem esse país avançar. São eles que dão efetivamente o futuro ao país. E nós precisamos ter muito cuidado, porque nesse momento eles enfrentam seríssimas dificuldades. Nós estamos com um crescimento em relação ao ano passado do número de falências e do número de recuperações judiciais e número de empresas que pedem recuperação judicial da ordem de 20% a mais. As empresas estão em grande dificuldade, alguém aqui precisa defendê-las, alguém aqui precisa também falar em nome delas. Então, eu acho que o projeto do governo é meritório, eu acho que desonerar o brasileiro é justo e importante, mas a gente tem que pensar um pouquinho nessa gente que empreende e faz o Brasil andar. Como que o senhor vê a questão da discussão dos dividendos agora no plenário, deputado Helder? Eu acho assim, ruim o Brasil ser um dos 2 países do mundo que não tributa dividendos. O Congresso não tem aceitado essa ideia, mas olha né? só, veja bem, eu falei aqui Letônia, não sei se é Letônia, se é Estônia, mas um desses países que ao lado do Brasil
não tributa dividendos. Essas rendas de muitos aqui, desses 141 mil, que hoje e não pagam zero de imposto. Tem gente que não paga nada. E o governo foi tão cuidadoso, Júlio, que começa em 600 mil, quem ganha 650 mil vai ser tributado em 0,83%. Então, a tributação ela vai ser escalonada até chegar a 1.200.000. Em outros países, há uma tributação mais alta. Eu disse aqui. Então, o Brasil... Mas só me explica uma coisa. Não, isso não tributa a empresa, não tem nada a ver com o empreendedor. Você acha que o Haddad, ele se equivocou, ou ele não tinha estudado direito? Porque quando ele falava que a desoneração ia custar 40, 45 bilhões, como é que esse número mudou para metade? É porque eles refizeram os cálculos. O secretário da Receita... Ele mesmo diz que não sabe ainda se o valor é exatamente não, mas isso. O secretário da Receita, eu participei de uma reunião em que ele estava, e ele estava explicando que, de fato, esses números não são fáceis de ser apurados assim, com exatidão. E ele apresentou esses novos números, estão falando aí de uma renúncia em tese de 25 bilhões para a isenção total de quem ganha até 5 e parcial de quem ganha até 7. E isenção em relação à União Federal, mas não em relação aos estados e municípios, sim, que são outra quantidade de bilhões aí. Sim. E quem ganha de 7 a 50 vai permanecer como é hoje, sem nenhuma alteração. Quem ganha acima de 50, aí sim passa a ser tributado de acordo com a renda anual, a partir de 600 até 1.200.000. Isso, a meu ver, é fundamental, Júlio, porque o Brasil... Eu volto a dizer, a nossa proposta é tímida. Se a gente olhar como que outros países do mundo fazem, a gente elogia muito a Suécia, né? A Suécia é um país desenvolvido. 61,5% de alíquota de imposto de renda. É verdade. É altíssimo. Então, assim, isso é para corrigir desigualdades. Agora também tem que fazer uma parte aqui, senão só o deputado fala. Não há que deputado comparar Helder, em termos de serviço, né? Porque aqui, na realidade, a gente paga e não tem serviço. Paga e tem que pagar o plano de saúde, paga e tem que pagar a escola privada, paga e tem que pagar a proteção, porque a segurança pública não existe. Então, deputado, há que se ter uma cautela, porque lá você paga 60%, mas você tem todos os serviços. Ninguém tem escola privada na Suécia, é só os bilionários. Mas, só quem vai ao hospital privado na Suécia é o... Quer dizer, a população, de maneira geral, tem os serviços pelos quais ela paga. No Brasil, todos nós pagamos por serviços que não recebemos. Se a gente não fizer a correção tributária... Se a gente não fizer a correção tributária, a gente nunca vai alcançar um patamar assim. As coisas têm que evoluir. E eu volto a dizer, a nossa proposta é tímida. É tímida, se comparado com outros países. Então, eu acho que dentro da realidade brasileira, essa proposta se encaixa, ela não afeta empreendedores, não afeta, que eu também tenho um apreço muito grande pelos empreendedores. O que o governo vai fazer pelas empresas brasileiras que estão na situação em que está, hein? Como é que você vai ajudar nisso? Não, o governo já está fazendo. O quê? Né? Eu acho que a gente poderia, assim, fazer um outro programa para discutir isso. Eu estava numa conversa esses dias em que nós discutimos as ações desenvolvidas lá pelo ministro Alckmin, nosso vice-presidente, mostrando os números da indústria brasileira, mostrando os números da geração de emprego, de renda, de melhoria da renda média do trabalhador. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Agora, de fato, nós temos muitos desafios. Eu gostaria até de que a gente fizesse um debate sobre os empreendedores brasileiros, viu? Como o deputado Helder falou bastante, assim. eu queria as suas considerações finais, deputado Júlio. O senhor acredita que esse projeto passa pelo plenário? Como é que o senhor acha que isso vai tramitar aqui na casa? Bom, eu posso falar da minha posição como vice-líder do PP. Nós queremos o melhor para o Brasil. E se assim for, e se esses números estiverem corretos, eu não tenho dúvida que eu e o meu partido majoritariamente apoiará o governo. Se o Helder estiver correto e essa tributação for só da ordem de 2,3 desses 141 mil brasileiros, por óbvio, nós votaremos a favor. Mas eu ainda assim prefiro deixar em dúvida, porque há uma divergência muito grande entre os números que o governo defende e coloca na mesa, sobretudo no que se refere a estados e municípios. E como eu sou municipalista, fica aqui a minha preocupação. Muito obrigada aos senhores. Eu tenho certeza que o Júlio vai analisar com cuidado, né, esses números
e nós vamos fazer justiça tributária e isentar mais de 20 milhões de brasileiros, além daqueles que foram isentos nos anos anteriores, 23 e 24, mais 10 milhões agora. São 26 milhões de brasileiros que terão mais dinheiro no bolso, nas mãos, para incrementar o comércio e os pequenos municípios. Isso vai fazer a diferença, Júlio. Eu não posso deixar de terminar fazendo elogio. Por óbvio, essa proposta é imensamente melhor do que todas as propostas que este governo Lula colocou nesses 2 anos e 4 meses de governo. Muito obrigada, deputados. Esse debate vai continuar. É Já estão convidados para os próximos meses, quando chegarem os números a deputados. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Nós conversamos sobre a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil com os deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Se você quiser rever este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.